Se você começar a fazer e treinar o seu cérebro, as oportunidades vão se abrir para você. Mas se você ficar no confortável, esperando alguma coisa acontecer, sorte não existe. O que existe é decisão. Qual é a decisão que você não tomou ainda? Então a vida que você está vivendo hoje é porque você merece viver ela. Porque você não tomou decisão diferente. E aí você pode me dizer assim, ah, mas o lugar que eu vivo, a família que eu vivo é muito desestruturado. E eu concordo. E eu te entendo. Mas a partir do momento que você tem a consciência de tudo isso que você está pensando, você pode mudar. Começar a ter consciência que você pode chegar em lugares que você jamais imaginou. Mas você precisa entender quem é você. O que faz o seu cérebro ficar cada vez mais forte? É a decisão, é a escolha, é treinamento. Muitas vezes nós queremos ir para um próximo nível, alcançar um resultado diferente, mas se não tiver decisão, você não consegue entrar ou acessar aquele nível ou aquele resultado que você deseja. A decisão distorce o tempo. O que é distorcer o tempo? É você remir o tempo, porque a procrastinação, a preguiça, a teoria, o conhecimento sempre vai fazer você ficar naquele lugar de conforto. A decisão vai fazer você sair desse lugar de conforto, porque o conforto te dá prazer, agora a decisão te causa dor. Mas a dor da decisão a longo prazo te faz ter resultado exponencial. Agora, o prazer a longo prazo te faz ter sofrimento. Lembra disso, porque o prazer ele traz para o cérebro uma liberação de dopamina barata, traz sofrimento a longo prazo. O que é essa liberação de dopamina? A preguiça, o açúcar, dormir demais, tempo demais exposto à visualização de Reels. Quando você está naquele lugar onde você pega o seu celular, você fica ali passando o scroll dos Reels, porque aquilo te liberou uma quantidade de dopamina muito grande. Você nunca vai conseguir vencer o celular. O celular foi criado, programado para ser algo que controla a sua vida. Se você não tomar a decisão de fazer aquilo que causa dor, você sempre vai ser refém daquilo que é prazeroso na sua vida. Ou seja, o cérebro ele sempre vai trocar o progresso pelo prazer. O prazer ele sempre vai te trazer uma destruição e um sofrimento. Ou seja, quando nós entendemos de cérebro e alma, a gente começa a aprender que a alma ela foi criada para desfrutar. Já o cérebro foi criado para viver no conforto e estar no prazer. Então, quando você entende que o prazer te causa sofrimento e o desfrute que causa o progresso na sua vida, você vai começar a fazer escolha e tomar decisões. E como então que eu tomo decisões se eu não consigo? Aí é onde nós lidamos e onde nós precisamos ter percepção e aprender e entender o que está nos bloqueando. E às vezes sozinho você não consegue fazer isso. É por isso que na minha mentoria, também nos programas que nós temos, eu com a minha esposa, nós ajudamos as pessoas a sair desse estágio de bloqueio, de crença, de programas mentais repetitivos, de comportamentos sabotadores, percepção daquilo que estava te travando. E quando você tem percepção, você ressignifica, você desapega daquilo e você começa a entrar numa repetição progressiva. Você rompe com aquele padrão que você tinha antes, que não deixava você atingir ou acessar esse novo resultado. Então, quando você acessa, muda, e quando muda, algo na sua vida transforma. E algo que transforma, nunca mais você vai voltar à etapa anterior. Então, quando você rompe com as suas crenças, quando você tem a percepção das suas crenças, você rompe e nunca mais você vai voltar naquele estágio anterior. A transformação é a morte do estágio anterior na sua vida. Quando você entende isso, você toma decisão. E o que faz o seu cérebro ficar forte? Treinamento. Treinar, você precisa treinar o seu cérebro. Então o seu cérebro ele só fica forte quando você treina ele. Então o cognitivo, quando você vai tomar novas decisões e esse cérebro ele não é treinado no caos, ele não é treinado diante de situações difíceis,
Todas as vezes que você enfrentar uma situação difícil na sua vida, você vai travar, porque você não tem gestão e não tem experiências para viver ou atravessar aquela etapa difícil. Mas quando você começa a treinar ele e entender como ele funciona, você começa a tomar decisões. E é a decisão que faz o seu cérebro ficar forte. E a alma? O que faz a alma crescer? O que mais faz a alma crescer é o desfrute. Quanto mais você desfruta da sua vida, mais forte essa alma fica. E quanto mais você transborda, mais saudável você fica. Ou seja, o que é a alma? A alma ela foi criada para desfrutar. O cérebro foi criado para ter prazer. A sua mente ela foi criada para fazer você sobreviver. Quando você quer crescer, você vai se deparar diante de uma situação de desafio. Então ela vai começar a criar mecanismo de defesa para você não alcançar aquele estágio que você deseja chegar. Como que funciona isso? Eu vou te explicar. Quem treina sempre vai governar sobre as emoções, sobre o sentimento e sobre os impulsos, mas precisa treinar. Então, tudo aquilo que você coloca o seu cérebro em treinamento quando você está diante de um desafio ou você está diante de uma crise, é o melhor momento para você treinar. Porque quanto pior, melhor quando você treina. Então, todo o suor derramado em treinamento vai poupar o seu sangue no campo de batalha. Muitas vezes as pessoas não querem treinar, porque o treinamento é ruim, o treinamento é desconfortável. Eu lembro quando eu jogava futebol e ia treinar, aqueles treinamentos de fundamento era ruim, porque é treinamento físico, treinamento de esforço, mas eu queria mais o que? O coletivo. O que é o coletivo? Reparte o time ali e vamos para o coletivo, vamos jogar bola, porque é mais fácil, é mais prazeroso, mas para você se sair bem no coletivo ou quando você vai jogar contra um adversário, você tem que ter fundamento, e o fundamento ele só vem quando você treina, treino de esforço, treino físico. E assim é na nossa vida. Se a gente não treinar, nós vamos para o jogo. Ou seja, o que é o jogo? O jogo é o desafio da vida. Se você for despreparado, você vai ser reprovado. E aí você vai ser frustrado. Não é porque você é ruim, é porque você não treina. Porque é mais confortável ficar na cama, é mais confortável comer açúcar, é mais confortável não fazer exercício. Mas uma hora a conta chega. Ah, é ruim levantar cedo e fazer exercício, é ruim levantar cedo e ir para academia, é ruim às vezes comer de uma forma mais adequada, mas só que a longo prazo você vai ter resultados. A longo prazo você vai ter uma vida, você vai governar e é onde você vai desfrutar de tudo aquilo que hoje para você foi um desafio, que hoje causou uma dor, a dor do desconforto, mas daqui a um tempo, a longo prazo, você vai ver o desfrute de todas as decisões que você tomou. Já o cérebro, ele quer o conforto, ele quer o prazer. Se você viver no prazer da pornografia, no prazer dos vícios, a escolha e o poder da decisão está no treinamento que você propõe executar. Então, assim, todos nós podemos alcançar aquilo que queremos. Todos nós temos a capacidade de alcançar aquilo que desejamos. Mas se você viver de condição, você nunca vai viver o que você deseja realizar no seu coração. Porque a condição sempre te leva para o conforto, mas a decisão te leva a viver coisas extraordinárias. Então começa a treinar, treina coisas pequenas, começa a correr, começa a ir para uma academia, mas não dê desculpa. A desculpa e a vitimização é o que vai trazer uma vida de miséria para você, uma vida escassa. Porque quando você é vítima, quando você fica justificando, quando você fica dando desculpa, quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada na sua vida. Ou seja, eu não tenho dinheiro para ir na academia. Vai em algum lugar que você pode correr, num lago, vai em algum ambiente que você pode correr, que você não precisa pagar, mas não dê desculpa. Eu não consigo fazer uma faculdade. Começa a ler livros, livros é mais barato, começa a estudar em casa, começa a mudar de ambiente, mas não dá desculpa. Se você começar a fazer e treinar o seu cérebro, as oportunidades vão se abrir para você. Mas se você ficar no confortável, esperando alguma coisa acontecer,
Sorte não existe. O que existe é decisão. Qual é a decisão que você não tomou ainda? Então, a vida que você está vivendo hoje é porque você merece viver ela. Porque você não tomou decisão diferente. E aí você pode me dizer assim, mas o lugar que eu vivo, a família que eu vivo é muito desestruturado. E eu concordo. E eu te entendo. Mas a partir do momento que você tem a consciência de tudo isso que você está pensando, você pode mudar. Começar a ter consciência que você pode chegar em lugares que você jamais imaginou. Mas você precisa entender quem é você. Você não é o que seus pais falaram. Você não é o que seus professores falaram. Você não é o que você faz e você não é o que você tem. Você é o que Deus disse. E Deus diz que você é imagem e semelhança dele. Você nasceu para multiplicar, para governar, para ser fértil e para dominar. Então, quando você entende que você tem esse poder, quando você tem essa capacidade, mas não é ter poder sobre as pessoas, mas é sobre as circunstâncias para você romper e cumprir o seu propósito. Mas para você cumprir esse propósito, você precisa ativar a sua identidade. E quando você ativa a sua identidade, clarifica o seu propósito. E quando o seu propósito clarifica, você é guiado pelo Espírito, porque o Espírito é luz. Então o Espírito é luz, a alma é governo e o seu corpo, ele é uma máquina de prosperar. Mas a sua alma ela precisa estar curada, o seu corpo ele precisa estar programado para viver esse propósito e o seu espírito é luz, porque Jesus diz: "Eu vou para o Pai, mas eu deixarei o Espírito Santo, o Consolador". E quem é a verdade? A verdade é Cristo. E quando você anda no caminho da verdade, você é liberto, porque Jesus diz: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". Às vezes você está se sentindo preso diante de um sentimento, diante de uma mágoa, diante de algo que alguém te fez, e você está preso a esse sentimento. E uma pessoa presa em sentimentos do passado, ela não está livre para prosperar. Como que você prospera? Você precisa desapegar desse sentimento, ressignificar esse sentimento e entrar numa repetição progressiva. Quando você entra e ajusta tudo isso que eu te falei, você começa a entrar num caminho de crescimento. E você foi criado para crescer, para produzir e prosperar. Prosperidade não tem a ver sobre dinheiro, prosperidade tem a ver sobre crescimento, expansão da sua mente, expansão dos seus resultados. Mas você só tem resultado na sua vida quando você decide, quando você toma uma decisão de sair de ambiente, de deixar pessoas pelo caminho, que às vezes tem pessoas que estão como uma âncora na sua vida, não estão deixando você crescer. E quando você avança e quando você fala de alguma coisa, as pessoas falam: "Para, você não nasceu para isso". Ou as pessoas não sabem quem você é. Então a opinião dos outros é como uma mercadoria barata que quem emite não tem compromisso com o seu resultado. Continua acreditando, tenha foco, ativa essa identidade que está dentro de você. E nós estamos aqui para te ajudar a ativar, clarificar esse propósito e você viver uma vida extraordinária, porque é isso que Deus tem para a sua vida. Então, se você chegou até aqui, começa a colocar isso em prática. Olha para você, começa a tomar novas decisões, começa a frequentar novos ambientes, começa a conhecer pessoas novas vai te trazer novas ideias, e novas ideias vai trazer novos resultados, e começa a aplicar. Assim como a Bíblia diz, aquele que ouve a palavra de Deus, mas não coloca em prática, é um homem imprudente, é um tolo. Mas aquele que ouve e pratica é um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, edificou a sua vida sobre algo que é firme, que é sólido, não sobre o vento, sobre mentiras, sobre ideologias que não têm fundamento. Mas aquele que ouve e pratica, ele tem resultado. Aquele que ouve e pratica, ele dá fruto, e fruto de justiça. Então Deus nos chamou para frutificar, Deus nos chamou para ser útil na sua obra. Então, quando você entende isso, que a verdade ela tem o poder de te libertar, você já não vai viver mais pela uma mentira. Você não vai viver mais pelo que os outros falaram sobre você. Porque as pessoas não conhecem
qual é o seu propósito. O único que conhece o seu propósito é Deus, porque é Ele que sabe o plano que Ele tem para você. Plano para te dar um futuro e te prosperar. Então, esse é o plano que Deus tem para você. Mas para você entender o plano de Deus, você precisa mudar a mentalidade. A mentalidade a gente muda lá em Romanos 12:2, que fala: não conformeis com este século, não conformeis com este mundo, com esse sistema, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa renovação, ela acontece através do Espírito. E lá dentro da mentoria eu te ensino passo a passo como isso acontece. E quando você é renovado, você então é capaz de experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua vida, que essa mensagem possa ativar essa identidade, possa ativar tudo aquilo que está morto dentro de você, porque Deus confiou algo nas suas mãos e quando você multiplica, Ele não te pede o muito. Se você for fiel naquilo que é pouco, Ele é que te coloca no muito, mas você precisa ser fiel. Para você multiplicar, você precisa tomar decisões. Se você chegou até aqui, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai ativar muitas pessoas. Se você se identifica com essa mensagem, se inscreve no canal, tem outros vídeos, tem outros conteúdos que eu já fiz, vai lá, assiste e coloca em prática, eu tenho certeza que você vai mudar e transformar muitas coisas na sua vida e você vai começar a expandir essa mente e começar a viver o propósito que Deus colocou nas suas mãos. Eu te encontro no próximo conteúdo. Que Deus abençoe a sua vida.